Olá, meu amigo, minha amiga, sejam bem-vindos em mais um Portal do José e muito obrigado pelas mensagens, pelos comentários que vocês têm enviado aqui para o nosso espaço, que é um dos que mais recebe a participação das pessoas que assistem aos nossos vídeos. A realidade brasileira tem provocado em todos nós, muitas angústias, muitas inquietações. Se você tem esse tipo de sentimento, você não está sozinho, você não está sozinha. Mas algumas luzes começam a aparecer no horizonte e nós vamos falar delas aqui no nosso papo de hoje. Se você está chegando agora e está nos conhecendo, seja bem-vindo, se inscreva, compartilhe os nossos vídeos se você gostar, dê joinha porque você ajuda a gente a ser conhecido por outras pessoas também e mande seus comentários para cá porque são sempre lidos e são sempre considerados. Gente, nós começamos o nosso papo aqui com a nota triste do falecimento do prefeito de São Paulo, Bruno Covas, uma morte prematura, alguém que morre aos 41 anos, tem que ser objeto do nosso lamento sincero, da nossa solidariedade sempre. E a perda não se limita às questões familiares, é uma perda política para o Brasil, porque era um jovem político que estava dentro do plano da democracia, do plano do debate civilizatório. Então, quando uma pessoa dessa parte, fica um buraco muito grande. Esse tipo de acontecimento trágico, ele nos obriga a ter uma reflexão honesta e sincera sobre o processo político aqui no nosso país. Será que hoje ainda é permitido que nós não tenhamos responsabilidade quando elegemos um governante em saber quem será o seu vice? A gente tem que estar preparado para algum infortúnio na vida e num campo político a coisa não é diferente. Quando nós pegamos um avião, muitas vezes nós temos que preencher uma ficha, é um momento sempre que dá um friozinho na espinha, onde você tem que colocar o nome de uma pessoa que você conhece, que não está no voo, e colocar o telefone dela para caso aconteça algum infortúnio, um acidente, uma tragédia ali. Então você se depara com a realidade que você é mortal e que você tem que ter uma responsabilidade caso uma situação mais grave aconteça. Se é assim no plano pessoal, no plano do contrato, de uma viagem aérea, por que no plano político isso não tem que ser também levado em consideração por todos nós? Esse tipo de acontecimento, a envergadura moral e política de um Bruno Covas, contrasta com a figura que nós temos na presidência da República, que está sendo objeto também de várias ações, de várias iniciativas que visam retirá-lo do poder, ou por crime comum, ou por crime de responsabilidade, e agora por uma situação nova, que o Supremo Tribunal Federal vai ter que se debruçar, que é o afastamento e impedimento de um governante por razões psiquiátricas. Isso hoje está colocado aqui no editorial muito duro do Estado de São Paulo, que tem esse título, Loucura ou Crime? Então, para o Estado de São Paulo e para muitas pessoas que têm analisado o presidente da República, ele está apenas em dois campos. Ou ele é uma pessoa que tem consciência, ele sabe o que está fazendo e, portanto, ele é um criminoso, ele é um assassino, ele seria um genocida, ou, se ele não sabe o que ele está falando, ele é um louco. Uma pessoa que tem uma perturbação mental grave, ele tem um desequilíbrio muito grave e ele não pode governar o nosso país. E aí o Estado de São Paulo, ele coloca o link da petição, da ação popular que foi promovida junto ao Supremo Tribunal Federal para que em 15 dias o presidente da República, se quiser ser representado pela Advocacia Geral da União, ele se coloque ali à disposição para fazer um exame, uma perícia da sua sanidade. Gente, por mais anedótico que isso possa parecer para algumas pessoas, o assunto é sério, porque os peticionários aqui, as pessoas que estão fazendo essa ação, eles usam alguns argumentos que vão ter que ser rebatidos concretamente. Não se trata de um artigo que foi publicado no jornal, é uma ação que foi intentada junto ao Supremo Tribunal Federal, cuja pessoa principal ali a ser questionada nessa ação é o presidente da República em relação à sua capacidade de governar o nosso país. Eles colocam que o impedimento do presidente, o afastamento do presidente, não visa atingir o presidente. Inclusive, eles usam ali o Estatuto da Pessoa com Deficiência, Eles dizem que quando você protege uma pessoa, você visa resguardar uma pessoa deficiente de determinadas atividades, você está, em primeiro plano, protegendo a pessoa do deficiente.
e reflexamente da sociedade das pessoas que são atingidas por atos desse deficiente. É uma ação muito sui generis, né? Fora de qualquer parâmetro nos dias atuais, porque para afastar o presidente da República, como a gente sabe, a situação só pode se dar pelo impeachment, por crime comum ou por crime de responsabilidade. Mas a Constituição de 1824, seria legal até que os nossos peticionários, né, os autores da ação, eles pudessem ter elencado isso, que seria interessante. A nossa Constituição do Império de 1824, quando o nosso regime político ainda era monarquia, até na monarquia se previa o afastamento do imperador, segundo o artigo 126, por razões físicas ou morais, ou seja, por razões físicas ou mentais. Diz lá o artigo 126. Se o imperador, por causa física, com PH, ou moral, evidentemente reconhecida pela pluralidade de cada uma das câmaras da Assembleia, se impossibilitar para governar, em seu lugar governará como regente o príncipe imperial se for maior de 18 anos. E a Constituição de 1824, ela entrava tanto nesse assunto que, inclusive, eles regulavam ali se, no caso do impedimento psiquiátrico do imperador, quem é que assumiria no caso se ele tivesse filhos gêmeos, e filhos, um homem e outro, uma filha mulher, assumiria o filho homem, chegava a esse nível de detalhamento. E hoje, quando eles invocam aqui o afastamento do presidente da República por essa via, de fato é uma via inovadora, mas o presidente vai ter que responder de qualquer maneira. O presidente da República, se ele for considerado uma pessoa psiquiatricamente incapaz, isso não faz com que ele fique totalmente livre de responsabilidades criminais, não, porque você pode ter desvio psiquiátrico, mas você pode ter consciência daquilo que você está praticando. É o caso típico dos psicopatas. Um psicopata, ele não vai para a cadeia. Quer dizer, ele não vai para uma clínica psiquiátrica, melhor dizendo. Ele vai para a cadeia. Ele só vai para uma clínica psiquiátrica se o desvio dele for de outra natureza. Mas isso virá à tona com essa situação aí que o Bolsonaro vai ter que responder. Uma situação que nunca foi intentada e que vai surgir aí com várias perspectivas, vários debates. No plano da nossa vida concreta, o que nós temos hoje sobre a percepção sobre a vida do presidente da República está sendo atestado pelas pesquisas do Datafolha, por exemplo. Hoje o jornal está publicando mais impressões que a sociedade tem sobre o presidente da República, e isso, de um certo modo, esbarra também na sua sanidade mental, né? Segundo a pesquisa, em dezembro, 36% dos brasileiros não confiavam de jeito nenhum nas falas do Bolsonaro. 36%. Esse número subiu ou pulou para 50% dos brasileiros que não acreditam em absolutamente nada. É mais fácil acreditar em disco voador, acreditar no ET de Varginha do que acreditar no presidente da República. Pessoas que sempre confiam no presidente, esse número era de 20% em dezembro e caiu para 14%, ou seja, ainda tem 14% de brasileiros que, faça chuva ou faça sol, o cara pode ir no supermercado, pagar caro, pode aumentar o gás, pode aumentar o combustível, ele pode ficar sem escola, pode ficar sem saúde, sem nada, que ele vai apoiar o presidente da República. Pessoas que dizem que o presidente não tem capacidade nenhuma para liderar. Isso passou de 44% em dezembro para 58% agora em maio. Então os números vão se avolumando em relação ao descrédito sobre a figura do presidente da República. E os jornais vão mostrando para a gente situações práticas também, né? Mais uma matéria aqui que dá conta que, além das perdas humanas, o Brasil tem uma perda financeira gigantesca. Morte por Covid desampara famílias e deixa Brasil 165 bilhões e 800 milhões de reais mais pobre. Segundo a Fundação Getúlio Vargas, 398 mil vítimas da doença provocam vazio em inovação, criatividade e produção nacional. Então o Brasil está sofrendo uma devastação muito grande. E por que o presidente ainda não caiu? Gente, o que nós estamos vivenciando aqui no nosso país, ele esconde uma situação muito concreta, que é a luta de classes, ou a diferença de interesses de classes sociais.
No Brasil nós temos uma plutocracia, um pequeno grupo ou pequenas famílias ou pequenos grupos empresariais que estão associados a grupos internacionais que estão pouco se lixando para as outras classes sociais, ou seja, nós. Nós ficamos aqui discutindo com bolsonaristas, com os loucos, terraplanistas, direita, esquerda, mas enquanto a gente fica envolvido nessas situações e nas tragédias do cotidiano, a plutocracia continua a fazer negócios, a ganhar muito dinheiro. Família de banqueiros, de grupos de investimentos nacionais, transnacionais, enfim, todo tipo de gente desse clubinho continua a ganhar muito dinheiro, enquanto nós estamos aqui nos distraindo com os psicopatas, os doidos, os assassinos e os vigaristas. Bem, isso faz com que a figura do presidente da República, mantido à frente do nosso país, garanta que esse processo continue nessa mesma direção. Então, compete a nós, enquanto sociedade, romper com essa situação. Fazer com que, pelo menos, a gente consiga ser tratado aqui no nosso país dentro do ambiente civilizatório e não no campo da loucura. Porque ser governado por uma pessoa que é incapaz psiquiatricamente é dose, né? Até quando eles vão impor, a plutocracia vai continuar a impor uma figura como essa que nos mata, que nos contamina e que nos desnorteia, né? Bem, entrando aqui nos assuntos que se conectam com essas questões, a gente não pode deixar de falar na CPI. O Bolsonaro, ele vai ficar muito enrolado concretamente nessa CPI. Por mais que se queira blindar as pessoas que participaram do governo Bolsonaro, isso não vai ser possível. A gente já falou aqui em outros programas lá atrás que todos seriam responsabilizados criminalmente. Essas pessoas que estão dentro do governo Bolsonaro, algumas têm responsabilidade objetiva e outros têm responsabilidade política de estarem no governo de um genocida. É como se alguém estivesse trabalhando no governo Pinochet, no governo do Apartheid na África do Sul, no governo do Hitler na Alemanha, no governo de Mussolini, sei lá, no governo de algum ditador, de Idi Amin Dada, e essas pessoas achassem que estão meramente fazendo um trabalho burocrático ou não estão. Elas estão numa ação política que está ajudando a destruir a nossa nação e a matar brasileiros. O Pazuello, que é a figura mais desmoralizada do Exército em todos os tempos, eu não me lembro de alguém tão desmoralizado com ele, talvez algum traidor, né? Um Cabo Anselmo, uma figura assim, mas o Pazuello, que é um general da ativa, ele está tendo um comportamento que todo mundo, qualquer pessoa simples, percebe que é um comportamento de alguém que está se acovardando, alguém que é medroso. A gente não sabe nem como é que o Pazuello vai se comportar diante da CPI. Está arriscado ele ter um ataque e cair duro lá atrás da poltrona, se ele vai estar com medicamentos, porque ele está com muito pânico. É até explicável, né? Alguém que tenha ficado a vida toda na posição de comando, dando ordens, e de repente ele se vê subjugado por uma coisa chamada Constituição Federal. Então, ele pode se ver ali interpelado pelos senadores que têm o poder, inclusive, de decretar sua prisão. E o Pazuello, ele, apesar de ter esse medo todo, né, de não se auto-incriminar, tem uma coisa interessante, né? Alguém que não quer se auto-incriminar, a gente parte da ideia que a pessoa cometeu o crime e ela não quer simplesmente que esse crime seja revelado, seja apontado em relação a ela. Mas o Pazuello não está ali para revelar os crimes dele próprio. Como disse aqui na coluna do Bernardo Melo Franco, ele cita aqui uma fala do Renan Calheiros, que diz o seguinte: interrogatório bom não busca confissões, quer acusações sobre terceiros. Com relação a ele, outros falarão. Olha que coisa interessante, o Pazuello não está ali para se dedurar, ele está ali para falar dos outros, daquilo que ele viu. A incriminação em relação a Pazuello será obtida por outros que vão lá também na CPI falar das coisas que ele fez ou ele deixou de fazer. E para piorar a situação dele, hoje tem uma matéria aqui onde o Gilmar Mendes é entrevistado aqui no jornal O Globo, e o Gilmar Mendes relata aqui que o Pazuello procurou para tratar de vacina obrigatória, porque ele estava a mando do presidente ali, porque ele era contra, o presidente, né, falou isso para cima e para baixo, a vacinação compulsória. Ele foi tratar desse assunto e o Gilmar explica aqui nessa matéria que disse para ele, olha, isso é uma questão que já está legislada e com relação à compra de vacina, não tem impedimento nenhum, não vejo impedimento nenhum de comprar vacina. Qual o problema de comprar vacina para salvar o povo? Que governante precisa de alguma autorização especial para salvar o seu povo? E aí, ontem, para reforçar toda essa imputação que o presidente é uma pessoa
desequilibrada, ou uma pessoa criminosa, ou ele é louco, ou ele é bandido, ou de repente os dois, ele fez mais uma participação numa manifestação, devia ter umas 10 mil pessoas, não sei, 5 mil, 10 mil pessoas, uma aglomeração, que é uma prova da irresponsabilidade dele permanente, da sua falta de sanidade. E ontem ele acrescentou mais um elemento. Jogou a questão da não confiabilidade na cabeça dele das urnas eletrônicas e ele já assimilou a ideia que ele pode não estar no segundo turno, não pode estar nas eleições do ano que vem, porque o Lula pode ganhar essa eleição, porque a eleição, segundo ele, seria uma eleição fraudada. Então ele está tentando requentar um discurso que foi um discurso de Trump, né? Que questionou lá o processo eleitoral nos Estados Unidos, que de fato é muito complicado, e ao final ele tentou permanecer no poder fazendo um golpe com aquelas manifestações lá no Capitólio. O Bolsonaro pode estar trilhando o mesmo caminho, só que há uma grande distinção entre o que aconteceu nos Estados Unidos, o sistema deles, e o nosso sistema aqui, que é absolutamente mais evoluído, por incrível que pareça. Então ele está jogando essa história, e ontem ele foi na manifestação a cavalo. Não vou nem botar para vocês aqui o trecho, mas o que chama atenção é sempre a presença do Gilson Machado do lado dele, né? Ou atrás, ou em cima, embaixo, enfim. O Gilson Machado, que virou ministro do Turismo pela única qualidade de ser um exímio tocador de sanfona, e ainda assim há controvérsia sobre isso, né? É uma pessoa que está assim, puxando o saco do Bolsonaro. Onde o Bolsonaro estiver, você vai ver o Gilson Machado, ou com sanfona ou sem sanfona. Ontem eu estava andando a cavalinho. O Bolsonaro elogiou o Gilson Machado como sendo um excelente ministro do turismo que está ajudando a melhorar a imagem do Brasil lá fora. Como é que é? O Brasil está tendo a imagem melhorada através de atos das ações do Gilson Machado. Então, milhões de turistas estão vindo para o Brasil, embora o presidente seja o presidente que nós acabamos de ver. Será que tem alguém que está vindo para o Brasil no meio da situação que nós estamos vendo? Bom, pode até vir, né? Só não consegue voltar para o seu país de origem, porque vai ser barrado por conta das situações todas. E nós pagamos salários dessas pessoas, gente. Isso que é a coisa mais dantesca no meio dessa história toda. Nós estamos pagando um grupo de loucos ou de assassinos para ter esse tipo de comportamento. E isso começa a transbordar cada vez mais. E a gente deve continuar cada vez mais jogando aqui os nossos programas, nossas opiniões, porque isso acaba transbordando também, e os meios de comunicação terão uma hora que eles não vão poder mais esconder a realidade das pessoas que ainda não acordaram para que as coisas estão acontecendo aqui no nosso país. E vocês aqui são muito importantes, vocês são pessoas vitais num país tão carente de informações e de reflexões, e por isso eu fico muito feliz de estar com vocês aqui no nosso portal. Gente, eu fico por aqui, um grande abraço e até o nosso próximo vídeo, porque tem muitas coisas aí que vão acontecer no nosso país. Até lá, tchau!